Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o nosso Deus, o Criador. Bendito seja Ele, para todo sempre. A Cristo, o vencedor, o eterno, Cristo ressuscitado, o Espírito Criador, toda honra, toda glória, todo louvor, domínio, a exaltação e o poder para todo o sempre. Amém? Glórias ao Criador, ao Eterno. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, aqui na Paraíba. João Pessoa é a capital nordeste brasileiro. Assim, Deus querendo, entrando no seu lar e levando esta mensagem para toda a Paraíba, o Nordeste, o Brasil e, quem sabe, até alguns países, sim, lá fora, estrangeiro, para a glória dele. Amém? Vamos lá? Então, agradecer a você do canal Metanoia da Graça, ao mais novo inscrito, né? Deus continue te abençoando, iluminando, a você que ainda tem dúvida do Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, se é para servir o Jesus de Nazaré ou o Cristo ressuscitado. Irmãos, pasmem, eu conversei com um pastor aqui da minha cidade, dialogando a respeito do Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, e ele desconhece a mensagem da graça. E ele não conhece o Cristo ressuscitado. Interessante isso aí. Então, daí você perceba o nível de conhecimento que a religião evangélica produziu na mente das ovelhinhas, né, dos irmãozinhos que acompanham as escolinhas dominicais. E eu estou trazendo para você eu falei sobre o Evangelho do Reino, e agora eu estou entrando no Evangelho da Graça. Mateus 24, 14 e Atos capítulo 20, versículo de número 24, que fala do Evangelho da Graça de Deus, ok? Então, vou dar continuidade a esse estudo abençoado, e eu acredito que você que está me acompanhando, o irmão Dácio, Maria de Lourdes, sua esposa, família, né? A irmã Eliane, irmã Denise, irmão Beto, irmão Daniel, o irmão... os irmãos aqui, meus vizinhos aqui, irmão Antônio Florencio, né? Sua família, toda a sua família, a doutora, seu filho, esposo, Marinaldo, né? que se reúne conosco, eles, né? Todos os domingos, às 19 horas, aqui mesmo em Cabedelo, nós temos a nossa reunião para a glória de Deus e tratamos do Evangelho da graça de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. E os demais irmãos que estão me ouvindo, são tantos, né? Que agora, graças a Deus, estão aceitando, similando, né? Sendo renovado e sendo transformado a mente, sendo transformada os pensamentos, levando uma metanoia, né? Que é o poder do Evangelho transformador na vida dos filhos de Deus, para a glória dele. Vamos lá. Então, esse já é o terceiro estudo, terceiro vídeo. Agora vamos para este aqui agora. Vamos dar continuidade e vamos falar sobre esse aqui, ó. O Evangelho do Reino também é conhecido pela expressão Evangelho tes peritomés, ou peritomés. Mas eu acredito que seja peritomés, ok? E vamos ver o que significa isto, Evangelho peritomés da circuncisão.
ok? É o Evangelion tes peritomés, Evangelho da circuncisão. Bom, irmão, é interessante como é que os pastores, os doutores, os teólogos, nos dias de hoje, não conseguem captar e entender que Paulo levava um evangelho diferenciado, uma mensagem diferente para um povo não judeu. Porque Paulo foi exclusivo. Você vai ver isso aqui. Paulo foi um pregador, um apóstolo exclusivo, levantado por Cristo, pelo Cristo ressuscitado, para levar uma mensagem a um povo não eleito, não escolhido, né? Já desde a antiga aliança. Mas havia uma promessa, que a gente leu isso no vídeo passado, uma promessa de que este povo também iria fazer parte da mesma promessa de Deus, assim como Deus fez aos judeus. Então, repare comigo aqui, né, aqui nesta leitura, acompanhe comigo, por favor, e veja em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 6. Se você quiser ler o versículo 1, você vai ver como começa as revelações. Paulo subiu aqui através de uma revelação, e ali ele foi ter um encontro com as colunas, né, da igreja de Jerusalém do primeiro século, que foi Pedro, Tiago e João. Observe a conversa, né, e o que aconteceu aqui. Olha as mensagens, como eles trocaram. Veja como foi a troca de mensagem entre Paulo e Pedro. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 6. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim. Aos líderes que Paulo se refere aqui, foi Pedro, Tiago e João, líderes da igreja do primeiro século. Pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Olha só. Então veja que não acrescentaram a Paulo nada de uma doutrina nova, né? de uma visão nova, de uma revelação nova. Não, nada de um conhecimento novo, porque eles traziam as tradições judaicas. Pedro, Tiago e João eram pregadores da lei. Pedro, Tiago e João eram pregadores do judaísmo. Eles só pregavam o reino, a vinda do reino de Deus. Ou seja, anunciavam que Jesus, né, estava próximo de que o reino seria estabelecido, de que os judeus se preparassem. Então, por isso que Paulo diz aqui, nada tiveram a acrescentar a mim, Paulo dizendo. Então, o evangelho de Paulo, a mensagem de Paulo, a doutrina de Paulo, o conhecimento de Paulo, né? Paulo não teve, né, nenhum conhecimento, nenhum acréscimo de doutrina, de conhecimento com nenhum desses líderes, com nenhum apóstolo do Jesus de Nazaré. Ok? Então, o que Paulo aprendeu foi diretamente com o Cristo ressuscitado, após as revelações que ele teve, e como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, naquele arrebatamento que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu e ouviu coisas, né, que só ele mesmo, no dia a dia, em suas pregações, dirigido pelo Espírito Santo, enviado aos gentios. Então, está aqui o versículo de número 6. Vamos ao 7 agora. Versículo 7. Ele diz: ao contrário, eles não me acrescentaram nada no conhecimento. Ao contrário, viram que me havia sido confiado a responsabilidade, presta bem atenção aqui, a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Olha só, assim como a Pedro, Tiago e João tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Eu fiz uma pergunta no vídeo passado e faço a mesma pergunta nos dias de hoje. Se fosse a mesma mensagem, o mesmo evangelho, a mesma doutrina, por que eles fizeram diferença aqui? Porque o Cristo, né,
ressuscitado, enviou Paulo aos gentios, aqui, ó, anunciar as boas novas aos gentios, e a Pedro, Tiago e João anunciar as boas novas aos judeus. Por que essa diferença? Você conseguiu captar isto? Se não é a mesma mensagem, não é o evangelho do reino, então todos eles poderiam pregar ali a mesma mensagem, mas não era a mesma mensagem. Ou seja, não foi a mesma mensagem. A mensagem de Paulo não era a mesma mensagem de Pedro, Tiago e João. As boas novas de Paulo foi dirigida aos gentios. Por quê? Porque aos gentios não foi dado a lei de Moisés. Aos gentios a salvação seria pela graça de Cristo Jesus. Quando Paulo é levantado pelo Cristo ressuscitado no caminho de Damasco para levar as boas novas aos gentios, ali Paulo foi preenchido, foi injetado em Paulo. Paulo obteve o conhecimento de que a salvação agora seria pela graça, pelo favor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para os judeus, por intermédio do sangue, para os judeus, por intermédio do corpo, e isso alcançou também os eleitos, os escolhidos, antes da fundação do mundo, que seriam aqueles que foi feito a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Entendeu? Então, perceba aqui, se fosse, é isso que eu digo, se fosse uma só mensagem, uma só doutrina, porque Paulo foi para gentios, aqui ó, gentios, e Pedro, Tiago e João, e os apóstolos de Jesus para os judeus. Você conseguiu captar? É mesmo, irmão Van? Tem alguma coisa aí, tem um mistério aí, e tem mesmo. Então, aí o versículo de número 8, ele diz, ó: pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, porque Pedro para os judeus também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Por que Paulo, só Paulo aos gentios? Ah, irmão Van, mas ali também Paulo pregou aos judeus, Pedro pregou também a gentios. Sim, a mensagem, ela tinha uma exclusividade. Judeus e gentios. Pedro, Tiago, João, judeus. Paulo, gentios. Isto não excluía, né, se havia alguma família, algum outro. E Paulo não excluiu. Paulo foi o pregador do evangelho da graça para os gentios. E isto também significa dizer que Paulo também pregou a salvação aos judeus por intermédio do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus. Então, a salvação, a santificação, a purificação, só por meio, segundo as revelações dadas a Paulo, pelo sangue de Jesus Cristo, aos judeus, também atraindo a salvação aos gentios. Olha o 9 agora. Ele diz, de fato, olha as colunas da igreja de Jerusalém do primeiro século. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada. Graça ali foi um conhecimento. Eles reconheceram que Paulo era pregador da graça. Paulo era um pregador que recebeu uma certa dosagem de conhecimento diferente do conhecimento de Pedro, Tiago e João. Aqui, ó, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios. Vocês continuam dando pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Irmão, veja, gentios, judeus. Ou você, na época de Pedro, de Paulo, de João, ou você era judeu, ou você era gentio de qualquer nação. Se não fosse judeu, se não nascesse em Israel, filho de pai e mãe judia e um judeu,
se não nascesse ali, não era judeu, era gentil. Qualquer nação era considerado como um gentil ou pagão. Entendeu aqui? Então, aqui começa todo o desenrolar da mensagem da graça. Um evangelho que Jesus mandou pregar lá em Mateus capítulo 24, 14, a todas as nações do primeiro século. Não esqueça isso. Quando você ouve nos dias de hoje, na escolinha dominical, seu pastor dizendo assim: irmãos, este evangelho tem que ser pregado a toda criatura nos dias de hoje. Não, não é verdade. Isto não procede das Escrituras. O evangelho do reino foi pregado já a toda criatura do primeiro século. E o que é anunciado, o que é extraído da Bíblia é a graça para salvar os eleitos de Deus. Ok? Bom, aí agora a gente vai ver aqui. Então, o Evangelho do Reino, né, também é conhecido aqui, ó, como o Evangelho da Graça, ou seja, Evangelion, tes, peritomés, né? Aqui no versículo 7, aqui, ó. Ao contrário que viram, havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, ou seja, o Evangelho aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Então, o Evangelho da graça, né, e o Evangelho do reino. Então, Evangelho também aqui, ó, da circuncisão. Você vai ver que aqui aparece na tua tradução circuncisão ou incircunciso, judeus incircuncisos. Porque eu estou usando essa tradução aqui, mas se eu colocar em outra tradução, vai aparecer aqui, ó, circuncisos, que era aquela cirurgia que Deus pediu, né, que Abraão fizesse e passasse para os filhos de Israel, que os pastores não fazem hoje. Ali é um mandamento perpétuo. Eu não faço, não sirvo ceia, não tomo mais ceia, não me molho mais nas águas no batismo, não participo mais de jejum, não faço mais busca do Espírito Santo, né? Que isso aqui era tudo pregado para a igreja do primeiro século, né? Pedro, Tiago e João. Paulo, certo? Depois, porque as revelações, uma observação aqui, um irmão aqui no canal me disse: mas irmão, vamos. Paulo se batizou, Paulo rapou a cabeça, Paulo fez voto e etc. Sim, Paulo fez isso, mas Paulo estava naquele crescimento de conhecimento. As revelações de Paulo, detalhe importante, as revelações que Paulo recebeu não só foi de uma vez para sempre. Paulo recebeu várias revelações de conhecimento. E as revelações que Paulo recebeu, nós chamamos de progressiva. Ela vai sendo trazendo luz, né? Ele vai chegando, ele vai anunciando e as coisas vão se revelando com o tempo. E isso chama-se revelações progressivas. Então foi isso que aconteceu, né, na vida do apóstolo Paulo. Agora, então está aqui o evangelho aos judeus ou o evangelho da circuncisão. Aqui, ó, circuncisão aos judeus. Por isso que eu escolhi essa tradução aqui, para você ver que na sua Bíblia está escrito circuncisão incircunciso, gentios, circuncisos, judeus. Então, Pedro, Tiago e João foram apóstolos levados pelo Espírito Santo para pregar aos judeus ou circunciso, o evangelho da circuncisão. O evangelho do reino ou da circuncisão, aqui, ó, aos gentios, né? O evangelho do reino, o evangelho do reino da circuncisão, aqui, pregado por Pedro, Paulo e Tiago, né, foi pregado e anunciado primeiramente por João Batista. Você sabia? João Batista foi um último profeta da lei e ele anunciava este evangelho aqui, ó, o evangelho para os judeus, Vamos ver João Batista anunciando o evangelho
aos judeus. Aqui, capítulo de número 3, ou seja, o evangelho do reino, o evangelho da circuncisão, foi pregado e anunciado por João Batista, depois por Jesus e depois pelos seus discípulos, sem Paulo. Então você vai ver Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 24, versículo 14, capítulo 24, versículo 14. Também você vai ver Mateus capítulo 28, versículo 19. E quando Jesus dá ordem aos seus discípulos para eles irem pregar, né, este evangelho aqui, aos judeus, ou o evangelho do reino. Então você vai perceber que nenhuma dessa comitiva ou comitiva, Paulo não estava presente. Paulo só veio ser salvo e ser apresentado à comunidade de Israel lá em Atos capítulo 6 em diante, capítulo 9 em diante. Mas vamos ver aqui o evangelho da circuncisão aos judeus sendo pregado, anunciado. Perceba que esta era uma mensagem só para os judeus. Era uma mensagem para o primeiro, foi uma mensagem aqui, né, as boas novas para os judeus, uma mensagem do primeiro século, que ficou no primeiro século, do ano 30, né? Um pouquinho antes, ali, com João Batista, anunciando ali, depois Jesus, no ano 30, depois os apóstolos, no ano 33, 34 em diante, até o ano 70, com a grande tribulação, a queda do templo, a vinda do Filho do Homem em juízo sobre Israel. Perceba aqui, João Batista pregando o evangelho do reino para os judeus do primeiro século. E é muito importante salientar isso. O evangelho do reino, pregado por Pedro, Tiago e João, foi para os judeus do primeiro século. O evangelho anunciado a Paulo, aos gentios, a graça que salvou e salva tanto todas as pessoas. Na época de Paulo, tinha aquela separação de gentios e judeus. Então, na época, ou seja, no primeiro século, o que Paulo anunciava era o evangelho que salvava tanto judeus como gentios. Vamos ver já isso aqui, mas vamos para cá. Vamos ver João Batista anunciando o evangelho do reino para os judeus do primeiro século. E isso tudo, eles tinham um tempo determinado. Eles tinham que pregar durante uma geração de 40 anos, profetizado por Jesus, né? Que não passaria aquela geração que Jesus profetizou, a geração contemporânea dos discípulos, sem que todas estas coisas tivessem acontecido. Ou seja, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, o juízo sobre Israel, aconteceu exatamente no fim daquela geração, no fim daquele aion, no fim daquela era dos judeus, e bate exatamente no ano 40 do primeiro século. Olha, João Batista anunciando Mateus, capítulo de número 3, aqui, 3, versículo 1 ao 3. Olha só o que diz aqui, 3, versículo 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Olha a mensagem, né, deste profeta João Batista. 2, olha o 2. Arrependam-se, pois o reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. Aí, irmão, é aquela pergunta básica. Próximo para você. São 2.000 anos, 2.500 anos, 3.000 anos ou 5.000 anos? O que você me diz? Vamos colocar 10.000 anos para próximo. Próximo para você aqui. Quantos anos? Ou próximo para eles no ano 30
para o ano 70. Aonde está mais próximo? Quando Jesus voltou no ano 70, com a queda do templo, o incêndio sobre Jerusalém, a grande tribulação sobre o juízo sobre os judeus e as demais nações que estavam ali, que morreram, né? Mais de 1.200.000 pessoas ali sobre Jerusalém, né? Próximo para eles, que aconteceu no ano 70, através do ano 30, a partir do ano 30, ou próximo para nós. Esse próximo aqui foi escrito para nós, ou foi escrito para os judeus da época de João? Então, ele diz que o reino de Deus, aqui é o reino dos céus, está, né? Próximo. Aí o 3, ele diz no 3, o profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, se referindo a Cristo, abram a estrada para ele, abram os caminhos para ele. Então, João Batista anunciava, pregava já o reino de Deus aos judeus. Está aqui uma mensagem para judeus. Irmão, sinceramente, anunciar este versículo aqui de púlpito nos dias de hoje e dizer: irmão, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo, isto não passa de uma apelação. Isto não passa de uma mensagem enganosa, mentirosa, falsa, corrupta, né? Aí se dizer que o reino de Deus está próximo para nós, daqui, você presta atenção, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, esta mesma mensagem vai estar de púlpito, né, de um pastor incoerente anunciando o reino de Deus que está próximo. E porque nunca eles conseguem perceber e nunca acontece a grande tribulação, porque o juízo de Deus, que se refere à grande tribulação, o sinal seria a queda do templo, mas o templo já caiu. Como é que você vai ter sinal nos dias de hoje? Se o templo de Jerusalém já caiu em 70, não dá, meu irmão, não bate, não dá. Enganação, só os bobos que ficam ali nas escolinhas dominicais, né? Me perdoe a expressão, mas realmente eu fui bobo, eu fui enganado, né? Eu fui injetado de uma semente, de uma doutrina venenosa, maligna, pervertida, dizer que o reino de Deus nos dias de hoje está próximo, pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento. Isso aqui é uma historinha, né? Isso é uma história isso é para enganar menino, enganar pirraia, menino buchudo. Isso é a mesma coisa, vocês enganam o menino. Mas quando você percebe que isso aqui é uma história, meu irmão, a conversa é outra. Então a conversa passa a ser outra. Agora a conversa é de adulto. Você não vai engolir mais essa gororoba que falam de púlpito. O reino de Deus está próximo. Bom, João Batista anunciava o reino para os judeus do primeiro século. Agora, vamos ver aqui Jesus anunciando a mensagem do reino de Deus também para os judeus do primeiro século. Mateus, capítulo 4, versículo de número 23. Olha Jesus anunciando o reino para os judeus do primeiro século. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Anunciando o evangelho do reino, né, e curando as pessoas de todo tipo de doença. Então, Jesus também anunciava o evangelho do reino para os judeus do primeiro século. E ali parou, em 70. Capítulo 9, versículo 35 de Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Mateus 9, versículo 35. Olha o que diz. 9:35. Jesus andava por todas as cidades de Israel e todos os povos da região de Israel do primeiro século, da primeira era, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e toda doença.
Beleza? Tranquilidade até aí. Capítulo 15, ainda de Mateus, versículo de número 24. Olha, presta atenção, olha a revelação que Jesus faz, que Jesus fez, né, aos discípulos, né, e aos judeus do primeiro século, que os pastores entendem, mas não aceitam. Jesus disse à mulher, presta atenção, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo do mundo todo. Não, do povo evangélico, do povo adventista, do povo do sétimo dia, do povo catolicismo romano. É isso que o texto diz. Olha para quem Jesus veio. Presta bem atenção nesse texto. Disse Jesus. Quem disse foi Jesus. Disse a uma mulher, fui enviado. Ele veio, né, no ano, nasceu, isto aqui estava no ano 30, e ele disse, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, a mensagem do reino produziu a sua eficácia, teve o seu objetivo alcançar e alcançou os judeus do primeiro século. Meu irmão, eu fui enganado. Você foi enganado, foi enganada. Nós somos iludidos, né, por uma doutrina falsa nos dias de hoje. Graças a Deus, né? Hoje eu sou liberto, hoje eu tenho um entendimento aberto, não tenho tutela, né? Não, você tem que seguir essa doutrina da igreja fulano de tal, você tem que seguir essa doutrina do pastor Santo Fogo do apóstolo Peba. Não dá, meu irmão. Não entra mais não, não encaixa mais nos dias de hoje. Hoje eu sou liberto para a glória do eterno, do Espírito de Cristo Jesus. Então, leia de novo. Jesus veio para salvar o povo judeu do primeiro século. Que povo era esse? Os evangélicos? Não, Israel. Hoje nós somos salvos pela graça, pela graça. E outra coisa, já nascemos salvos, com o Espírito transformado, com o Espírito ressuscitado para a glória dele. Também aqui, deixa eu ver aqui, a hora aqui, tranquilo. Aqui também Lucas, isso Jesus pregando, Lucas capítulo 8, vamos mais um texto aqui histórico, Lucas capítulo 8, versículo 1, olha o que é que diz. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povos vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus, e iam com ele os 12, anunciando o reino de Deus para os povos, para os judeus, povos vizinhos, os judeus que estavam espalhados aos povos vizinhos. Mas, irmão Van, você pode me dizer assim, irmão Van, tudo bem, o evangelho do reino, o evangelho da graça, ele é diferenciado. O evangelho que Paulo pregava, eu concordo com o senhor. Agora, Jesus não foi exclusivo só para os judeus, não, né? Então, Jesus anunciava para todas as pessoas que ouviam ele. E lembre-se que ele disse, eu fui enviado apenas ao povo de Israel, né? Está lá em capítulo 15 de Mateus, versículo 24. Vamos voltar lá. Capítulo 15 de Mateus, Mateus 15, versículo 24. Olha só, a gente não pode dizer que isso aqui é uma mentira, não. Jesus não mentiu. Pois este é meu filho, Mateus, deixa eu pegar aqui Mateus 15 e o 24. Olha só. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas. Você entende o que é um apenas no português, né? Apenas as
ovelhas perdidas do povo ou da casa de Israel. Mas Jesus pregava também para gentios. Jesus pregava também para as outras nações, para pessoas que não eram judeus, que não eram de Israel. Agora, acompanhe comigo aqui, veja o que é que diz Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, olha esta parábola aqui, versículo 47. 47 diz, 13:47. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Olha só, foi lançada ao mar. O reino dos céus está sendo lançado. Jesus aí ia passando, ia sendo lançado, ia pregando, os apóstolos, os discípulos. O reino de Deus está próximo. A vinda de Jesus era em 70. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tudo está se cumprindo, né? Todas as profecias ali. O sermão escatológico, profético de Jesus Cristo, né? Ali no monte, se cumpriu tudo em 70, e eles anunciavam isso. Agora, ele diz, o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada no mar e pegou peixes, lançou a rede, lançou a semente e pegou peixes de todo tipo. Beleza? Tanto judeus e gentios ouviam. Agora, ele teve uma exclusividade, ele veio para os judeus, mas a rede foi lançada. A morte de Jesus, ela teve uma eficácia para o seu povo, para o povo eleito, judeus. Aí o versículo de número 48. 48, lançou e veio todo tipo de peixe. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Ou seja, a semente foi lançada, certo? Deixa eu ver aqui, já o 49, depois eu volto para esse. Acho que você já entendeu, né? Assim será no fim dos tempos, os anjos virão, separarão os perversos, né, dos justos. Bom, então aqui, 48, fim dos tempos não é nos dias de hoje, não. Fim dos tempos foi o dia de um aion, o fim de uma era, ok? Que acabou em 70. Estuda um pouquinho que você vai chegar nesse entendimento. Então, olha só, aqui, assim será 48. 48. Quando a rede, a semente, estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, assentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Então eles iam ouvindo. E isto não significa dizer que todos que ouviram a semente, a mensagem do reino, estavam sendo salvos. Ok? Tranquilidade. Lançava a semente, estavam ali, tanto gentios como judeus, mas quando foi puxar, que veio todos que ouviram no primeiro século, ele separou, né, os peixes, os salvos dos não salvos, os bons dos ruins. Tranquilidade, beleza? Então, aqui também eu disse que João Batista foi o primeiro, depois Jesus. Os discípulos também anunciaram. Agora presta bem atenção aqui, eu vou dar aqui os versículos aqui, Os discípulos, Mateus, já que eu estou em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Presta atenção aqui, capítulo 24, versículo 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo oikomene. Era o mundo, as terras dominadas por Roma, aonde habitavam as nações. E os judeus também faziam parte dessas nações, por causa das perseguições, né, que houve ali desde o Antigo Testamento, né, os exílios, Babilônia e tal, e eles iam lá e depois eles voltavam para Israel. Então, este mundo aqui era o mundo romano, terra de Roma.
para que todas as nações do primeiro século as ouçam, então virá o fim. Então veio porque isto aqui, a história já aconteceu. Agora, então, este evangelho teria que ser anunciado a todas as nações do primeiro século. Beleza? Agora aqui, Mateus 28, aqui, ó, 28, 19. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações do primeiro século, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que batismo aqui tem a ver com ritual judaico. Batismo, ceia, Páscoa, jejum, dízimo. Tudo isso aqui eram rituais ou isso aqui contava como obra. Isso aqui é um ritual judaico, né? Você vai entender melhor quando eu começar a falar sobre o batismo nas águas. Então aqui você percebe que Jesus ordenou que eles fossem, né, para todas as nações. Nos dias de hoje, não, nas nações do primeiro século. E isto foi alcançado? Paulo disse que foi. Os pastores de hoje dizem que não. Que o evangelho não foi alcançado no primeiro século, os pastores, mas Paulo sozinho derruba toda cadeia de pastores, de doutores, de pós-doutorado, de PhDs. Paulo sozinho derruba, com uma palavra só, um texto só, Paulo derruba todas as teologia dos dias de hoje. Então, aqui, Agora perceba aqui, ó, Mateus 10, 1. Olha o que é que diz Mateus 10, versículo 1. Olha o 5. Você vai ler o 1, o 4 e o 5. Vamos para o 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios. Entendeu? Irmão, por que Jesus proibia que os seus discípulos não enviassem a mensagem do reino aos gentios? Tem alguma coisa? Tem. Por quê? Porque a mensagem do reino foi para os judeus do primeiro século. Quando você começar a entender isso, irmão, graças a Deus, hoje eu sou liberto desse lixo, dessas cadeias, das prisões da religião. Aqui, ó, instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Olha para quem Jesus enviou eles. Vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, evangelho do reino, Israel. Não tem para onde correr e não adianta mais esconder esta verdade. Agora você vem para cá, ó, Mateus, ainda versículo do 16. Aqui o versículo 16. 16, ó. Os fariseus, versículo 16. Mateus 10, 16. Mateus 10, versículo 16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pomba. 17. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Jesus está falando com os discípulos e não com os pastores no dia de hoje. 18. Por minha causa serão julgados. Eles foram diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles, aos gentios, né? Gentios está falando aqui a respeito de Roma. 19. Quando forem presos, não se preocupe com o modo como responderão, nem como o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. 20. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. 21. O irmão trairá seu irmão, o pai, tal, 22. Agora, olha o 23. Quando ele vai, você vai ler esse sermão, quando chega no 23, olha o que é que Jesus diz no 23. Preste atenção, mais uma revelação da graça. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam
Jesus está falando com os pastores